Que bom que você veio. É muito gostoso a gente começar um novo programa para contar um pouco da história do rádio no Brasil, este rádio que já tem 100 anos de vida, e um rádio que é acompanhante, é amigo, é parceiro, está na vida da gente o tempo todo. A conversa de hoje é com uma pessoa que é um pouco hors concours em relação a tudo que vocês vão saber e conhecer. Na televisão, por exemplo, todo mundo tem dois nomes. Aliás, na vida, todo mundo tem nome e sobrenome, todo mundo tem, às vezes, um apelido famoso e tal. Então, eu me lembro, quando acontece essa situação que vai acontecer agora, da Elisângela, que é uma profissional que já tem mais de 30, para não dizer mais de 40 anos de história na televisão, e ela se sustenta com um nome só. Porque se tivesse uma outra Maria, uma Roberta, uma Carmen, e o sobrenome, não é? No rádio, nós temos uma figura que é mais ou menos assim. O nome dele, acredito eu, nunca vi a certidão de nascimento, nem o RG, mas acredito que seja Wagner. O sobrenome eu sei que é Rocha. Agora, ser o Vaguinho e ser conhecido nacional e internacionalmente por um apelido é coisa de gente boa, coisa de gente bamba. Vem para cá, Vaguinho. Fala, Luiz, tudo bom? Estou errado? Estou ótimo e muito feliz de estar com você hoje, O prazer é aqui meu. conversando e contar histórias essas que você ajudou a escrever. Aliás, todos nós, não, aqui não tem falsa modéstia, aqui não tem frescura. A gente fala o que a gente acha, o que a gente pensa, mas é importante que as pessoas que estão nos vendo agora e nos ouvindo também, porque nós temos podcast, elas saibam que foram exatamente, não só foram alguns, mas são as pessoas que fazem o rádio que a gente gosta. Então, Sim. A gente vai contar coisas dos bastidores, vai contar histórias, vai contar fofocas, não, porque não é o nosso negócio, mas a gente vai dizer como aconteceram determinadas situações que marcaram o rádio. Então, vamos começar do começo. Onde nasceu o Vaguinho? São Paulo, um outro estado brasileiro, uma cidade próxima. Vamos contar esse começo e depois eu vou fazendo perguntas de acordo com a minha curiosidade. Vamos lá. Tá. Eu nasci em Aracaju, Sergipe. Nunca imaginei. Até porque, deixa eu voltar aqui, até porque eu nunca ouvi nenhum sotaque parecido. E eu vou dizer mais, Eu estava em Salvador, na casa do meu sobrinho, eu tenho uma parte da família que mora lá, um afilhado querido, e ele tinha um primo da mulher dele que estava hospedado lá. Era sergipano. E eu não conseguia entender metade. Eles dois conversando, eu precisava de legenda. Porque é uma rapidez para falar e o sotaque é aquele cantado diferente. E você não tem nada disso, então vamos explorar esse lado também. Vamos lá. Tem as expressões, né, do sergipano, assim como o pessoal do Nordeste lá, tem algumas palavras lá que só tem, né? Local, né? Exatamente, local. Então, assim, quando eu fui para... Eu nasci em Aracaju e eu vim para São Paulo com 9 anos para cá. E a primeira cidade que eu parei aqui foi em São José dos Campos. E você, obviamente, ainda não tinha se descoberto para o rádio, ainda não tinha essa veia artística que você demonstrou em áreas as mais diversas e, felizmente, dando certo em todas elas. Como é que você percebeu essa coisa de querer falar? Tinha vontade de ir para o palco, tinha vontade de ler os discursos da escola, ou os professores falavam, esse menino vai dar certo nesse lado aí? Como é que foi esse começo da juventude? A minha juventude foi bem assim. Eu vim para São José dos Campos, fiquei um tempo aqui morando com os meus pais, e a família nossa era bem, você sabe, né? Dificuldade de ter as coisas, né? E aí eu descobri uma rádio em São José dos Campos, isso já tinha mais ou menos uns 12 anos, que era a Estéreo Vale FM. E eu fiquei vidrado nisso aí. Quando eu ouvi isso aí, eu falei, nossa senhora. Já era do meu amigo Décio Pereira Matos? Exatamente. Querido amigo. Nossa, foi um dos maiores
uns chefes assim mais É. íntegros, bacana, etc, etc. Aliás, o pai dele é que tinha uma série de negócios na área de cinema, se eu não me engano, tinha também com a parte de rádio, e obviamente ele deixou o filho cuidar de uma delas. Uhum. E daí, como é que foi? Como é que Então, descobriu a voz com 12 anos? Aí eu ficava ouvindo o rádio e eu via os locutores, né? Ficava assim, nossa, caramba, como é que é isso? Tal. Na Estéreo Vale eu via bastante isso. E aí, rapaz, você não sabe. Um belo dia, descobri o programa do Julinho Mazei, que era lá atrás. Quando eu vi a locução do Mazei, eu falei, nossa senhora, esse cara aí é uma fera. Quero ser igual a ele. Qual dos programas? O do Big Apple Show ou o Radio Flight? Não, o Big Apple. Lá atrás. Big Apple. Bem lá atrás, 78. É. Aliás, deixa eu cortar um pouquinho, já que eu já me meti. Isso vai acontecer algumas vezes, eu peço desculpas, mas se a gente perde o fio da meada. No nosso canal, no meu canal do YouTube, você entra lá no YouTube, depois escreve esse nome complicado que está aí, o sobrenome pelo menos, você vai encontrar uma série de informações nas listas de reprodução. E tem uma série recém-lançada chamada Como Nasceu. Nessa série, aliás, Como Nasceu é um projeto. Dentro tem várias séries, e uma delas eu conto como nasceu o Big Apple Show. O Julinho lá em Nova York, eu dirigindo a Rádio Difusora aqui em São Paulo, em 1978. Aí uma pessoa me liga, eu não vou contar os detalhes, senão você perde a chance de ver e ouvir o Julinho contando essa história. Né? Uhum. Como é que a fita chegava no Brasil, como é que era o via satélite para todo o Brasil. Essas coisas todas a gente conta dentro da série. Agora, desculpa a interrupção, eu vou pedir a você que siga. Então, daí, quando eu ouvi esse programa, eu estava em Aracaju ainda, né? Aí eu fiquei encantado, falei, nossa, cara, como esse cara fala tão rápido? Nossa, as músicas são legais. Ele misturava português com inglês, né? Exato. Aí, pô, eu fiquei encantado com isso aí. Eu falei, nossa, cara, isso aí eu vou querer para mim. Eu gostei de rádio, tal, acho que eu vou querer fazer coisa com rádio, eu preciso. Fiquei fã. E o Julinho foi um cara que me inspirou bastante. O Mazei, Julinho Mazei. E aí, o que eu fiz? Fiquei um pouquinho mais velho, e aí eu vim para São Paulo, em São José dos Campos, como eu te falei, né? E aí, eu descobri uma rádio também no Rio de Janeiro, que era aquele cara que falava bem rápido, lembra? Big Boy. Big Boy. Puta! Aí ficava ligado também nele. Sempre nesse clima. E aí eu fiquei louco por isso, cara. Aí minha obsessão, então, foi até então, eu tinha que entrar numa rádio de qualquer jeito. De qualquer jeito. Falei, não, eu quero trabalhar com rádio, é a minha vida, é o meu sonho, isso que eu quero para mim e tal. E aí eu fui na primeira rádio para fazer um teste, que era a Rádio Clube de São José dos Campos. Não sei se você lembra dessa rádio. Rádio Sim. Clube. Claro que me lembro. Agora, você não chegou a falar com o pessoal da Estéreo Vale, Paulinho Ramalho, por exemplo, para pedir uma oportunidade? Olha, vamos gravar um teste, alguma coisa. Você não, foi na outra emissora? Não tive coragem. Acontece. Se era a rádio da sua idolatria, né? Aí a gente fica com o pé atrás. Aí eu peguei e fui fazer esse teste na Rádio Clube. E aí cheguei lá. A única coisa que eu tinha boa nessa época, eu sabia falar inglês um pouco. Pelo menos as músicas e tal. Aí eu fiz um teste na Rádio Clube de São José. O cara falou... O Ronaldo Mimese. Ronaldo Mimese, que era o diretor da rádio lá. Falou, Vaguinho, você é muito ruim. Que incentivo, hein? Muito bom. Você é muito ruim. A única coisa que te salva é o inglês. Tá.
Então, vou te dar uma oportunidade aí. Você vai fazer à noite. Entrava na Rádio de São José às 20 horas e ficava até a meia-noite para fazer o programa. Menos mal que não era madrugada, como quase todo mundo é É. jogado para começar. Lá fechava meia-noite a rádio. Ah, Depois bom. saía do ar. Nessa época saía do ar. E aí fui gostando da brincadeira e tal. Aí foi evoluindo. Foi evoluindo, evoluindo. Você lembra do Delano? Delano Balata, grande E amigo, está lá nos exteriores, ainda está lá. Delano Balata. Figuraça. Aí eu fiquei um tempo na clube, foi evoluindo. Comecei, aí eu aprendi, na época era vinil, soltava os vinis, né, de música. Comecei a não só ser locutor, fazia operação de mesa, tal, 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 tal. E aí o Delano chegou para mim, Vaguinho, abriu uma rádio lá na praia, aquela rádio do... Nossa, se eu lembrar o nome dele. Fala Praia, Guarujá FM? Não. Não, era São Sebastião? São Sebastião, a rádio Era, lá. Eu esqueci o nome da rádio, cara. era a Bom, rádio do Sherman, o Sherman, isso, Flávio Sherman. Flávio Sherman, era a rádio dele. Aliás, era do engenheiro Carlos Augusto Sherman, que foi quem me ensinou a eletrônica, o pouco de eletrônica que eu sei hoje, foi o Aham. professor Sherman, ele foi meu professor na faculdade, excelente, um técnico sensacional. E o Flávio e a Suzana, os dois filhos, cuidavam cada um de uma parte aí dos É o negócios do Flávio pai. Sherman, né? Isso. É. E aí, o Delano falou assim para mim, Vaguinho, tem uma rádio lá agora na praia, que você mesmo você mesmo mexe na mesa e faz tudo sozinho. Falei, nossa, cara, é sério? Sério? O Delano, você quer ir lá dar uma olhada? Falei, vamos lá dar uma olhada. Aí desci para lá. Quando eu cheguei lá, Luiz, pelo amor de Deus, cara, fiquei assim, encantado. Que você dominava a mesa e dominava tudo, né? Você soltava música, fazia tudo de. Aí A programação também era feita por vocês? Pelo locutor ou tinha alguém que escrevia? não, tinha um programador, Tá. que era o Big Boy. Não sei se você lembra. Esse era Big Boy, mas era Big Boy nosso alternativo, não? Local, É, genérico. isso, genérico. E aí ele fazia programação, tudo direitinho. E aí foi melhorando, foi melhorando. Aí arrumei uma namorada lá na praia, lá, né, conhecendo a namorada e tal. Ela pegou e falou assim: Você é muito bom, você tem que ir para São Paulo. Falou assim, mandou essa para mim. Você tem que ir para São Paulo. Você... Em vez de querer que você fique perto dela, ela já te jogou para a É, capital, não entendi. ela queria que eu saísse lá de São Sebastião para cá, né? Aí eu vim para cá, fiquei aqui. Mandei piloto para todas as áreas, você pode pensar. Rádio Cidade, Transamérica, mandei tudo, tudo, nada, 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 nada. Ninguém dá oportunidade nenhuma. Mais uma perguntinha, só para não perder o fio a linha do tempo, como se diz Uhum. hoje. A sua família estava onde? Estava em São Paulo já? Eu estava em São Paulo, Então essas aventuras que você fez sozinho, né? sozinho. São Sim, José, São Sebastião, foi tudo sozinho e sozinho. depois voltou para o aconchego do lar. Exatamente. Ok, prossiga. E aí eu mandei piloto para tudo que era lugar. Fui na Rádio Cidade, deixei o piloto lá, todos os lugares. E na Transamérica, que eu passei lá, eu conheci o Lélio. Hélio Márcio Teixeira. Exatamente, o Lélio. Você está falando de 1996, provavelmente. Que tinha os estúdios da Transamérica ali, lembra? Que eram os estúdios que produziam música, Capital Inicial, fazia Sim, muito. sim. É. E o Estúdio Lélio já... de gravação de disco, que era uma fonte de renda paralela ao projeto de radiodifusão do Dr. Aloysio Faria. Isso. E aí, o Lélio pegou, olhou e falou assim: Meu, você
Você precisa melhorar, você está muito ruim, mas tudo bem, eu vou te colocar de madrugada. Me colocou de madrugada. Aí eu entrava 2 da manhã e ficava até às 6 da manhã. Castigo. Castigo. E aí fui aprendendo. Você, só uma perguntinha, você se lembra no lugar de quem você entrou? Ah, não lembro, Luiz. Não lembro. Porque nesse tempo em que o Lélio estava dirigindo a Transamérica de São Paulo, eu era o diretor-geral da rede. Eu ficava 3 meses em Salvador, cuidando da Transamérica local, 3 meses em Recife, cuidando da Transamérica local, eventualmente Rio e Rio e Brasília, né? Mas era para ajustar, para poder dar a mesma cara, ou pelo menos abrir espaço para a música local dentro das possibilidades, porque não adianta você dizer que uma rádio que está bem em Curitiba pode ser reproduzida em Salvador ou em Recife, que fatalmente não vai dar certo. Então eu estava lá para corrigir aplainar essas arestas aí. Mas prossiga. Eu fiquei lá muito pouco, o Lélio ficou mais do que eu. É o Eu Lélio, fiquei né? 1 ano e meio e tomei um pé. E aí, Luiz, um belo dia, o locutor que ia entrar logo após a mim não veio. E eu fiz o horário até às 10 da manhã. Então, você Nossa, imagina. juntou a madrugada com a manhã? Eu fiquei das 2 da manhã até meio-dia. Haja hora extra aí, hein? Banco Real devia estar desesperado lá. Mas aí foi bom, porque como ninguém ouvia a madrugada muito, né? Como eu fiquei até meio-dia, o Lélio falou assim: Nossa, cara, você é bom, hein? Mudou de opinião. Mudou de opinião. Você é bom, hein? Vou te dar a oportunidade aqui. E aí eu comecei. E aí eu peguei o horário da manhã. Entendeu? Eu já não me lembro. Pelo que eu sei, a minha memória também não é tão fantástica, mas eu não estando em São Paulo era mais difícil de lembrar. Mas aí nós tínhamos Delfis Fonseca num determinado horário, tínhamos o Delphi era muito bom, né? Marcos, ele vai ficar bravo comigo porque eu esqueci o sobrenome, mas era o Marcos e tinha tinha a Meg no jornalismo, tinha a promoção. Bom, deixa para lá, vai. Depois a gente pesquisa no Google, se aqui tem. E aí, nessa transição minha da Transamérica, eu fui fazer os horários na Estéreo Vale. Ah, deu chance de voltar. Aí eu trabalhava na Transamérica durante a semana e fim de semana fazia a Estéreo Vale. Ah, já, também. A Estéreo Vale. Vai gostar muito. E o meu sonho era assim, ir para a Jovem Pan, né? A Jovem Pan para mim era... Nossa, meu sonho é trabalhar um dia na Jovem Pan. É incrível que a gente elege, em determinados momentos da vida, a gente elege ícones, né? Hoje é uma palavra mais apropriada do que ídolos. E a gente quer, é um objetivo, né? A parte mais alta da escada, depois de vários degraus percorridos, é chegar numa dessas, né? Eu nunca, juro para você que eu nunca tive muito isso, não. Eu era trocado, não no sentido passivo da palavra. Eu trocava as coisas por desafios. Quando aparecia um pepino, um abacaxi, uma coisa que não tinha muita solução, ou pelo menos o dono dizia, olha, eu não sei o que eu faço, daqui que eu gosto é de descascar abacaxi. E aí, às vezes, dava certo, às vezes dava mais ou menos. E quando é que você chegou à Jovem Pan? Aí eu peguei, conversei com o Lélio. O Lélio pegou e falou assim, Vaguinho, eu tô aqui na Jovem Pan, me manda o seu piloto aqui, porque o Tutinha passou por aí, estava indo para Campos do Jordão,
eu vi um cara muito bom aí. Vai que... À tarde. Aí eu já estava à tarde. Ah, mas à tarde sou eu. Não, você é muito ruim, meu. Não é você, não. Não acredito que, olha, não estou duvidando, mas o Lélio, com todo aquele coração grande, o Lélio é meu afilhado de casamento, é um cara Eu amo o extremamente Lélio. querido. As maiores oportunidades foi o Lélio. Mas, ó, tá, tudo bem, mas, pô, será que eu estou querendo já estudar Uhum. o lado psicológico do Lélio Márcio Teixeira? Você está ouvindo, Lélio? Está vendo? Presta atenção. Vamos estudar a sua psique. Quer dizer, quando você fala que o cara é ruim, é um estímulo? Ou você está querendo elogiá-lo? Vamos entender isso. Como é que explica? Aí eu peguei. Ah, então me manda o piloto aí, vai, me manda o piloto aí. Não põe o nome de ninguém, não quero saber quem é. Eu vou avaliar aqui e tal. Aí um amigo meu levou o cassete lá para a Jovem Pan. E aí deu 2 dias ele me ligou. E aí? O que você achou? Cara, eu gostei desse cara aqui. Falei, sou eu, caramba. É demais, né? É você? É? Sou eu, pô. Falou, nossa, como você melhorou, meu. Vem pra cá então, vem pra cá então. Aí eu peguei, vim pra Jovem Pan, pra fazer o horário. Fazia final de semana. E depois de um mês, Lélio, mais ou menos. Lélio, desculpa. Luiz, depois de um mês, 2 meses, já tava como titular já. Tão rápido assim? Que bom. Foi bem Quer dizer que rápido. o Tutinha não dá ponto sem nó. Se ele apreciou, é porque realmente você tinha a condição dentro daquilo que ele Aham. estipulava como o melhor para a rádio dele, sem dúvida nenhuma. Todos Aí, nós temos visões, né? Às vezes o cara fala, olha, o cara é muito bom, mas para a rádio Y, não para essa aqui. Por quê? Porque o meu estilo é assim, o estilo dele, ou o timbre, ou sim, são encaixes que às vezes dão certo e às vezes não dão. Mas se o dono achou maravilhoso, então não tem o que discutir. É engrenar. é. Então, o Lélio tem, assim, grande parte da minha carreira, assim, ele me ajudou muito, viu? Me ajudou muito. Que bom. E foi bom. Quanto Assim. tempo ficou na Jovem Pan? E quem mais estava? Já tinha o consagrado Pânico? Já tinha começado? Já tinha o Pânico. Eu fazia o Teobaldo, que era um sertanejo, não sei se você lembra, um Sim. quadro. O Teobaldo, eu fazia o Teobaldo, fazia junto com o Celso Portiolli, e depois foi para a Jovem Pan também. E Incrível. aí, eu fiquei 10 anos na Pan. Nossa, que carreira. Fiquei de Por 80. dois motivos. Por dois motivos. Uhum, Primeiro, porque é uma rádio de ponta. Né? uhum. Sempre foi e sempre foi almejada pelos profissionais. E segundo, porque há que ter uma elasticidade, né, Uhum. para passar pelas intempéries todas que acontecem no dia a dia, a gente conhece bem. Então tem que ter Ah, filó e tudo mais. Vai bem. aí eu fiquei de 89 a 99. Fez humor também, além do Teobaldo? Você fez alguma. Ou já a rádio já não estava mais incidindo na parte do humor naquele. Ah, fazia o Teobaldo, né, que era o sertanejo, e fazia com o Portiolli, que era o Igor, que era um pastor. Não sei se você lembra desse personagem, era muito bom esse personagem. Igor! Aí ele me chamava. Fala, pastor! Era muito engraçado. Aí fiquei um tempão fazendo a rádio e fazia essa parte de humor também. Tá. E ainda lá em São José, fazendo folgas, fazendo fim de semana, vamos Fim dizer. de semana. Tá. Aí depois de um tempo, aí o Lélio falou, não, vem pra cá, meu, fica só aqui. Aí eu fiquei só na Jovem Pan, Aí direto. foi a libertação. O pastor Isso. libertou O você liberou, e você ficou um pouco mais leve. isso. Aí ficava só em São Paulo. Isso foi 1980. 99, até 99, na Jovem Pan, 99. né? É só para a gente poder Aham. ajustar. Nesse tempo eu já estava fora, em Uhum. 1998, em 31 de março, eu resolvi chutar tudo para o alto
Só conservei a minha mãe e uma mala para os dois. 4 exemplares de cada peça, né? 4 meias, 4 camisas, etc., o correspondente do lado feminino. Eu falei, vamos embora. Ela falou, mas só isso? Eu falei, claro, chega lá, a gente compra o resto. Uma mala tá bom demais para a gente saber onde vai morar. E eu não sabia. Isso eu conto também numa outra história, lá dentro da série Como Nasceu. É muita loucura na vida. Prossiga, Vaguinho, eu quero saber da sua história, não da minha. Pô. Imagina. E depois que eu saí da Jovem Pan, fui para a Metropolitana, em 2000. Aí fiquei lá 3 anos. Aí começou uma nova etapa, eu não diria uma saga. Saga tem um lado meio pejorativo e tal, mas é uma coisa marcante na sua vida, nós vamos saber daqui a pouquinho. Né? E você ficou 3 anos como locutor. Não, como diretor. Já foi como coordenador, diretor. Tá. Ok. Como coordenador. Tá. Aí fiquei 3 anos lá. Aí tive uma proposta da 89, que mudou, era rock, mudou o ritmo. Sim. Eu fui para pop. Aí eu fiquei mais uns 5 anos lá. Foi legal, o trabalho foi muito bom. Aí eles voltaram com a rádio rock, né? E depois eu voltei de novo. Você foi para onde? Você ficou ainda no tempo do rock, da nova rádio rock, lá com o UOL e tudo mais, ou você já foi para outro lugar? Não, já fiquei lá até o final da rádio. Era 89. E depois A Nestlé. Nestlé. Aí depois virou Nestlé, lembra? Os brandings da vida. O leite coalhou, não deu certo. Tá certo. Normal. Normal. E aí você foi ou voltou? Aí eu voltei de novo para a Metropolitana. Muito bom. De novo. E agora eu estou lá desde 2008. 12 anos. Eu me lembro que um colega nosso, uma vez fez um comentário, isso off-stage, não gravado, etc. Ele saiu e voltou para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Às vezes é necessário a gente ter um pouco de arejamento para não ficar só fazendo a mesma coisa o tempo todo. Chega um momento que você fala, pô, e agora, para onde eu vou? Né? A própria criatividade, eu, pelo menos, sou um sujeito que não aguenta ficar muito tempo num lugar só fazendo a mesma coisa, ou eu consigo inventar e tenho ajuda, verba, publicidade, coisas que me ajudam a desenvolver, senão chega uma hora e falo, já foi, já fiz tudo que eu já deu, né? Como diz o vulgo, e fui para outro lugar. Mas aí você voltou para a Metrô em 2000 e... depois dos 3 anos na 89, eu voltei. 2008. Sim, só para 8. Ok. O que mudou na Metropolitana, a seu ver, desde a primeira vez que você pisou lá até os dias de hoje? Vamos falar um pouco desse lado e depois a gente vai falar de outras áreas que você também domina. Da Metropolitana. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ser diretor de uma rádio. Até então, eu era só locutor, né? E foi um momento, assim, que eu aprendi bastante lá, porque era bastante coisa de dificuldade para conseguir, para ter as coisas, tal. A gente foi formatando a rádio. A rádio era só dance music. E aí, quando eu cheguei lá, e conversando com o Jair, eu falei, só esse segmento aqui não vai dar, vamos abrir um pouquinho para um pouco de pop rock, que estava vindo o Charlie Brown Jr., sabe? Tava aquele movimento bem forte do pop nacional. E aí a gente pegou, foi mudando aos pouquinhos, tal, e daí a rádio foi lá para cima, subiu, arrebentou. E por essa subida que deu, eu recebi o convite para 89, ia ganhar mais, tal, eu acabei saindo e indo para lá, para 89. E foi uma rádio também que a gente fez uma mudança drástica nela também. Eu não esqueço nunca, no dia que eu cheguei na rádio para assumir a rádio lá,
tinha uns caixões assim, sabe, na praça, aquela praça. Hum. Em frente ao Shopping Paulista ali, sabe? Praça Oswaldo Cruz, São Oswaldo Paulo. Cruz, exatamente. Tinha um caixão de terror. Ameaças? Ameaças, ameaças, muitas ameaças. E, e o povo tudo na praça ali, tudo de preto, tal, Os roqueiros, É. viúvos. Se o pessoal souber que eu estou aqui, eu tô... Você sabe, eu tenho que contar isso para você, também na série Como Nasceu a 89 FM, dentro do projeto Como Nasceu, que eu já expliquei no começo, mas não custa repetir para você que chegou agora, como a gente costuma dizer no rádio. Uhum. Aconteceu comigo a mesma coisa. Aliás, esta sim é uma saga da 89 FM. Ela começou como Pool FM, tocando um estilo de música que era também dançante, mas ela não era só disco ou só funk ou só, ela era um pouco variada, mas dentro daquele segmento. Eu era Aí, fã. como é? Fui muito fã da PUC FM, muito fã. Sim, então, ela tinha realmente muita gente que era fanática por ela. Porém, segundo as informações do Jornal do Brasil, ela não tinha o faturamento que bancasse o suficiente. Ainda tendo o branding, uma das primeiras rádios a usar a marca, né? Ela era Pool porque existia uma fábrica de jeans chamada Jeans Pool. Então, sim, ela usava esse nome de registro, para ser o nome da rádio. E com isso, teria uma subvenção do patrocínio, porém, do patrocinador. Agora, quando o deputado José Camargo foi ao Jornal do Brasil propor um esquema que hoje a gente chamaria de joint venture entre a rádio dele, Rede Autonomista de Radiodifusão S.A., com a Jornal do Brasil, da mesma maneira que existiu com a nossa querida Rádio Cidade, que era Som Puro Radiodifusão São Paulo S.A., e Jornal do Brasil, que vestiu, ou seja, usou o corpo, no caso a frequência, e vestiu com a Rádio Cidade, né? E deu certo. Então ele queria que isso fosse feito também na 89, na PUC FM, e a proposta do Rio de Janeiro, também não vou contar a história inteira, está tudo lá, com detalhes, a proposta do Rio de Janeiro era JB-FM São Paulo. E por algum motivo, a minha rispidez de resposta, na hora que o meu querido Nelson Batista, todos os meus queridos chefes já partiram, infelizmente, e eu não tenho chance de conversar com eles através desse papo que a gente está tendo agora, mas o Nelson falou, mas como não pode? Eu falei, você vai mandar uma fita gravada para São Paulo? Nós não podemos, não temos verba, nós temos que economizar para fazer caixa, para depois incrementar. Então a ideia era mandar uma fita gravada da JB-FM Rio de Janeiro, de ontem, viria no malote, que era fácil, 1 hora de viagem, Rio-São Paulo, e de manhã nós estaríamos reproduzindo as músicas de ontem do Rio de Janeiro. Eu falei, não tem sentido. E a locução, vai tudo gravado. Hora certa vai gravado. Eu falei, não vai querer que eu vá ser gerente de tráfego de fitas, né? Se é para dirigir e coordenar a rádio, vamos fazer uma outra coisa. Aí ele perguntou, não sei se para sorte ou azar dele, você tem uma ideia melhor? Eu falei, não tenho. Mas me dê sábado, domingo, ou melhor, hoje à noite, sexta-feira, eu vou para casa e já vou mexer nos meus discos. E aí comecei a fuçar e veio a ideia que está lá, contada e gravada. Mas foi brusca, a mudança foi completamente brusca. Sim. Depois ela virou a Rádio Pop, também foi uma mudança brusca, e enquanto as pessoas estavam começando a se inteirar ou conhecer a nova programação, já veio a revolta, né? E só para concluir o que você deu como dica, eu fui ameaçado de bomba, não a rádio. Porque a moça que atendia o telefone falou assim, olha, é um cara da Rádio Cidade, eu estou falando isso porque a gente tem informações claríssimas, até por precaução, é um cara da Rádio Cidade
que está mudando a rádio e está tirando o estilo normal e está pondo música que não... A ideia, a estratégia foi, de um dia para o outro, começar com uma nacional e uma internacional. Nada do que já tinha tocado na rádio. Aí acabou, né? Quer dizer, você começa a desfazer aquele sistema e as pessoas vão procurar. Quando você tira lá tem abelha em cima de uma coisa doce, quando você tira, elas ficam meio perdidas, porque elas estavam todas ali em cima, e mais ou menos foi isso que aconteceu. E aí ela sofreu esse revés, e felizmente a bomba que prometeram jogar em mim, na Rádio Cidade, não ia ser nem lá. A moça falou, olha, de manhã ele trabalha na Rádio Cidade, e à tarde ele vem para cá, então precisa falar com ele lá, que a gente não sabe nada. Nossa. E aí eu fui informado, obviamente, por questão de segurança. Falei, bom, se jogarem uma bomba vai ser em mim, porque os caras nunca vão conseguir, por causa da segurança, chegar na rádio. Mas eu que transito a pé pela Paulista, do edifício do banco, edifício Eluma, né? Banco francês e brasileiro. Você trabalhou na Rádio Cidade alguma vez ou não conseguiu passar? Trabalhei. Esqueci de mencionar essa passagem na Eu achei que tinha um quê, mas a gente não grava tudo. Foi na época que estava o... Eduardo Andrews. Braga. Era o Marcelo Braga. Tá, Marcelo Braga, já foi depois de mim. Ele já era diretor da Rádio Cidade. E aí... 90 e alguma coisa, 96, 7, por aí. Por aí. Talvez um pouco mais, Já tinha mudado para a Rádio Sucesso? Ainda não. O Braga saiu antes. Tá. Saiu antes. Aí depois virou Rádio Sucesso. Isso. E daí já foi o finalzinho da rádio. Bom, nós paramos nas ameaças que você recebeu e que o grupo recebeu lá na Praça Oswaldo Cruz. Se eu contei, como eu contei, não? Como é que é? Não, eu interrompi você quando você disse que na Praça Oswaldo Cruz existiam, eu chamei de viúvos ou viúvas do rock, porque eram pessoas de preto que estavam com cartazes, né, brandindo contra a mudança da rádio, pedindo a volta dela. Luiz, eles ficaram lá, acho que uns 10 dias. De 10 a 15 dias. Acredito, esse povo é bravo, é lutador. Quando eles querem... Baixo, tal, fazendo movimento. E eu tive uma sorte que no dia que teve que estava mais pesado lá, não podia ficar na rua, na praça, para sei lá, teve algum problema lá que ninguém podia entrar. E aí o que eu fazia? Eu fazia um caminho alternativo, né? E entrava pelos fundos ali para subir na rádio. Aí depois de uns 15 dias não tinha mais ninguém. Aí fiquei mais em paz lá, fiquei mais tranquilo. Isso nós estamos contando para quem chegou mais tarde, como é que foi a virada da Rádio 89 FM, considerada e conhecida como Rádio Rock, para a Rádio Pop, que depois teve o patrocínio da Nestlé, depois teve a UOL fazendo uma parceria para ajudar a voltar, mas aí já no sistema e no segmento do tradicional, né? Aí abriu um pouco, porque a rádio original 89 FM ela não era fechada, mas ela não tinha essas variantes. Para música nacional, sim, para o rock nacional, sim, mas ela tocava faixas de 20, 25 minutos sem a menor preocupação. Podia ser uma faixa, um intervalo inteiro, então você saiu do comercial, tocava uma música de 20 e tantos minutos, Rick Wakeman, Emerson, Lake and Palmer, aquelas grandes bandas, aqueles conjuntos, como a gente chamava da época, tinham músicas que nunca o rádio ia tocar, a não ser uma edição. Aí você juntava um pedacinho só para 3 minutos, que era mais ou menos a média de duração de uma música, e a anti-rádio, ou seja, o projeto inicial era exatamente tocar aquilo que o outro lado do rádio não permitia. Bom, você, voltando para a Metrô, o que você encontrou de diferente? Né? Quem ficou no seu lugar mudou alguma coisa? Deu sequência ou foi tudo
maneirinho, não teve tanta alteração. Quando saiu sair da 89, e aí que foi que eu fui chamado para trabalhar na Rádio Cidade. Mas não para ser locutor, nada. Eu ia cuidar de uma parte assim de internet, sabe? Sim. Olha, tá bom, vamos lá, vamos lá. E acabei indo para a Rádio Cidade. E o Braga não me colocou na locução. Só fazia isso aí. Já era um lado mais digital da. Isso, mais digital, na época digital. E aí eu falei, mas isso aqui não é o meu lugar, mas tudo bem, né? Tava começando a internet no Brasil, sabe? Chegando. Tava. Vamos nessa, vamos por isso aí, não tem problema nenhum, tal. Aí fui indo. E aí, a mesma coisa de novo aconteceu. O locutor ficou ruim, passou mal lá. Põe o Vaguinho lá. Tem capacidade, tem condição, por que não? Aí, eu, modéstia à parte, cheguei lá, né? Botei para quebrar, né? Sim, claro. Fui para cima. Aí, tal. Aí, o Marcelo pegou e falou assim: não, vamos deixar isso só final de semana. Coitado. Fazer a festa da cidade. A hora de descansar, de trabalhar na parte fim de semana digital da rádio, tá. Aí tal, fui. Aí depois de um tempo, não, temos que colocar o Vaguinho, tal. Peguei o horário da manhã. Comecei a fazer das 6 às 10 da manhã. Tinha segunda função para isso ou Tinha. foi pelo mesmo preço? Não, tinha segunda função. Bom. Tinha. Gosto de perguntar porque a gente tem sempre que orientar as pessoas que fazem rádio, que andem na linha certa, no trilho certo, para não explorar mais do que as pessoas já são naturalmente exploradas. Sim. Então tinha o complemento da internet, né? E a rádio. Aí fiquei bastante tempo lá também, viu? Até mudar também para a Rádio Sucesso. Aí não houve muita alternativa, mas é que já estava, acredito eu repito, eu não estava mais no Brasil nesse período, eu não acompanhei, a internet não existia muito fortemente, as rádios não tinham site, era difícil dizer o que estava acontecendo, a não ser quando uma ou outra pessoa que ia do Brasil passear em Miami ia me visitar. Aliás, eu nunca tive uma lista de amigos tão grande como quando eu morei em Miami. Porque, de repente, aparecia gente de todo lado, que eu vi pouco, vi muito, amigos queridos. Vim aqui passar 2 dias, tudo bem? Tem como ficar aí? Fica, não tem problema. Almoço, pelo menos, eu garantia para todos, porque eu já fazia o almoço para minha mãe, então não custava colocar um pouco mais de água no feijão, como se diz na gíria, mas teve gente que ficou lá um pouquinho além da conta ou do combinado. Mas também não tem problema nenhum. É sempre bom você saber que tem gente que gosta de você, que gosta do rádio também, quer dizer, tem assunto, tem conversa e tudo mais. Você trabalhou não. Ao trabalhar nessas emissoras que você citou, você chegou a ir para o congresso da NAB? Sim. O que você achou? Nós estamos há 2 anos, por causa da pandemia, sem essa convenção, um congresso, tem uma feira sensacional. Eu gosto de perguntar também a opinião das pessoas. O que você descobriu assim de mais novo, de mirabolante? Pode ser para o lado do rádio, da televisão, mas que a NAB chacoalhou você mesmo. Dos anos que a gente passou por lá? Das suas visitas. Olha, tem uma coisa que eu não esqueço, mas não deu certo, ou não vingou no mundo ou no Brasil. Eu queria trazer, mas não tinha dinheiro para comprar. As últimas vezes que a gente foi, que eu vi uma evolução assim muito grande, foi nessa parte de internet, né? Sim. Que estava começando o negócio lá, começando a crescer, foi ficando grande, e acabou dominando tudo, né? Dominando tudo geral. Isso aí foi uma evolução muito boa pro rádio nosso. Muito. Esta semana que passou, eu recebi eu, de vez em quando, assino algumas revistas, às vezes
internacionais e digitais, não mais papel, porque o papel já era mesmo. E aí eu me surpreendi com uma pesquisa que veio pelo site, que durante o dia, estamos falando de pesquisa real, verdadeira, feita por um instituto acreditado, mas nos Estados Unidos. O norte-americano pesquisado ouve rádio de segunda a sexta-feira na base de 63%. Nossa. É um número alto. Ou seja, por quê? Porque nós estamos falando de um momento em que todos nós já estamos considerando, não digo a migração do rádio tradicional, mas também a extensão do rádio. Nós já vamos ter, em breve, a extensão do rádio FM, ou seja, o AM, vai passar para o FM numa banda estendida, novos rádios estão sendo fabricados, e nós também vemos que essa coisa da internet, usar a imagem, usar a transmissão como se fosse uma televisão, né? É um pouco diferente a produção, mas a base é igual. Então, essa migração para o lado da internet, para o lado do streaming, é fatal, é muito grande. E para complementar a pesquisa, 63% ouvem rádio de segunda a sexta-feira e 89% ouvem no final de semana. É um número maior porque muita gente viaja e quando a pessoa viaja, fatalmente ela vai ouvir rádio, porque ela está presa dentro do carro, né? Então, lá tem uma série de facilidades, lá você pode usar o celular, você pode usar fone de ouvido, você tem rádio via satélite, mas de qualquer maneira, a proporção de ouvintes de rádio nos Estados Unidos não cai. Ela oscila de acordo com a época. Agora, o que eles ouvem, segmentação, é outra história. Você tem alternâncias nos estilos de rádio e tal, mas de qualquer forma é um número expressivo saber que 89%, quase 90% dos norte-americanos, das pessoas que lá estão, vivem lá, mesmo que não sejam nascidas lá, mas enfim, são os pesquisados, eles ouvem a proporção de 90% rádio, sábado e domingo. Coisa que aqui no Brasil, com certeza, e lá não tem o futebol que prende tanta gente, que faz o sujeito levar, em épocas normais, levar o radinho para o estádio, tudo isso contaria. Lá é diferente. Então, a proporção de ouvintes de rádio nos Estados Unidos se mantém independentemente de tudo isso que a gente tem como paralelo. A gente também tem tá com um número bom aqui no Ibope, viu? Assim, geral, né, das rádios. É sempre bom a gente falar disso. Você tem alguma lembrança? Eu não tenho acesso às emissoras, ao Ibope e tudo mais. De resultados? Valorização do meio rádio em termos de números aí, proporção e tudo mais. A gente tem as rádios sertanejas, né, que estão bem. Sim. Band, Nativa. Essas rádios vão bem. E aí, no nosso segmento tem vários, né? Tem o pop. No pop a gente é primeiro. Tá. No pop. No sertanejo é a Band, Nativa, Gazeta está muito bem também. Mas as rádios, assim, todas sempre crescendo. Bom, isso já é um bom resultado e um indício de que quem costuma fazer pergunta, cada vez que eu vou fazer palestra, agora elas estão virando virtuais, mas quando a gente fazia palestra em faculdade, uma das primeiras perguntas, se não a primeira, a segunda era: mas o rádio vai morrer? E eu sempre dizia aquilo que eu repito, eu falo, olha, minha bola de cristal é analógica, caiu, quebrou, não tem conserto, e eu não tenho bola de cristal analógica, digital. Portanto, eu não sei dizer. Agora, no meu íntimo, meu coração diz que o rádio não morrerá nunca enquanto tiver uma voz amiga de um lado do microfone. Não importa se o estúdio tem locutor, operador, se ele tem vidro. De um lado tem uma voz amiga, um instrumento que a gente chama de microfone, um aparato que não é sozinho,
que transmite a voz dessa pessoa, e do outro lado tem uma pessoa necessitando de companhia. Enquanto isso continuar existindo no mundo, o rádio não morre. Ô, Luiz, vou te fazer uma pergunta agora, hein? Agora eu que vou ser entrevistado? Que coisa. Uma pergunta só. Ah, pode perguntar o que você quiser. Que estilo de música você gosta? Tá aí uma resposta que eu não sei te dar. É? Porque se eu tivesse, eu nunca pretendi ter emissora de rádio, nunca pleiteei ser dono de nada. Uhum. O fato de eu ser levado para coordenação, para a direção artística, como a gente chamava, aliás, é bom explicar, tem certas coisas que as pessoas sabem e os nossos ouvintes não entendem. Por que um é coordenador, o outro é diretor? Na verdade, a direção artística sempre existiu no rádio. Essa coisa de coordenador não era normal, era o diretor artístico, que é a função que o Vaguinho citou, a função que eu desempenhei em algumas emissoras. Em 1978, em dezembro, com a regulamentação da profissão, começam a suprir vagas em determinados títulos e começam a abrir outros que conflitam. Então, por exemplo, o cara é diretor artístico, mas é de rádio ou de televisão. Então, eles resolveram passar esse título porque tudo é um sindicato só, o da radiodifusão. Então, quem é radialista para rádio e para televisão. Independe dele ter um microfone, independe dele ser operador, independe dele ser autor de novelas ou outras coisas mais. Claro que existem os grupos de redação, de produção, etc, etc. Mas radialista é quem trabalha em rádio e televisão. O título diretor artístico foi levado para a televisão. Então, quem era diretor artístico de uma emissora de TV tinha esse nome. Para o rádio, o pobre rádio, que sempre foi o irmão mais pobre, apesar de ser o começo de tudo em todo lugar, né? Ninguém teve uma emissora de televisão se não tivesse plantado uma sementinha no rádio lá no começo, ou do pai, ou da família, ou de alguém, que depois a coisa vingou e deu certo, e aí ele passou a ter uma televisão também. E sempre foi através do rádio. Mas o rádio também, por ser um cara mais humilde, mais sincero, mais quietinho, ele também perdeu muito. Sim. Não só os profissionais, quando a televisão surgiu, mas ele perdeu em termos de dinheiro. Todo mundo queria ir para a televisão porque pagava mais, porque aí você usa imagem e voz, e no rádio usa só voz, você não pode pagar a mesma coisa. E aí virou diretor artístico, para não fugir muito do assunto, o diretor de televisão e coordenador, o homem de rádio, que é o diretor artístico, e nunca vai deixar de ser. Agora, por que eu nunca quis ter uma rádio? Porque eu não saberia dizer o que eu ia tocar. É mesmo? Eu acho que eu sou um artesão, um artífice da música e do rádio, mais precisamente, porque eu também faço rádio que não toca música. Né? O exemplo foi a Rede Bandeirantes de Rádio, que eu também fiquei sendo mal visto por muitos amigos queridos da área de divulgação musical. Eu falei, a gente tem que entender qual é o DNA da emissora. Fazer uma rádio, nem para lá, nem para cá, ela tem notícia, ela tem esporte, tem programa de caetituagem de música, de lançamento e tal, ela não se decide. Então, ela vai ser uma rádio jornalística. Isso eu propus ao seu João Saad, ele concordou e aprovou. Ele e o Johnny. E aí ela virou a Rede Bandeirantes de Rádio, com afiliadas por todo o Brasil e também com uma explicação muito simples. É um jornal. Naquela época em que eu lancei a ideia, o Jornal da Tarde tinha acabado de ser lançado e, como uma grande novidade, pegou que todo mundo queria fazer, escrever, participar e tal. E o Jornal da Tarde trazia uma página, às vezes, inteira, só de letras, ou seja, palavras, notícia. Eventualmente, esta notícia toda tinha uma ilustração, era foto. Eu falei, nós vamos fazer a mesma coisa. A rádio vai tocar música na hora de exemplificar. E como aconteceu naquele período, eu disse, morreu Elis Regina, nós vamos pôr texto o dia inteiro. Entrevistas, vamos falar dela, a música é a ilustração com uma legenda informando que, infelizmente, perdemos uma das maiores cantoras do país. Então, o meu lado musical, ele é muito eclético.
Ah, mas você, quando você está sozinho no seu carro, você ouve o quê? Eu sou um profissional de rádio, eu ouço um pouquinho de cada uma para saber o que estão fazendo. Também sou Eu assim. não consigo me desvencilhar disso. Agora, tem certos ritmos, certos gêneros musicais que eu deixo para ouvir depois, se sobrar tempo. Entendeu? Eu gosto muito do pop, eu gosto muito da música romântica, que infelizmente não existe mais. Você é muito novinho, não tem a menor ideia do que foi isso. Mas eu e os caras que têm mais de 70 anos como eu, nós tivemos a chance de pegar uma época em que se tocava música francesa, música italiana, música espanhola, música inglesa não americana, e o lado romântico, porque era uma época boa, e tinha rock também, tinha, antes da Jovem Guarda. Então, a gente tinha um ecletismo, os cantores vinham aqui, se apresentavam em shows ao vivo, era muito legal, era uma fase sensacional em que a gente tinha a oportunidade de aproveitar essa coisa do variado e uma mesma rádio, porque nem todas as rádios eram segmentadas. Já existia segmentação nos anos 50 e 60, mas havia um ecletismo muito grande. Então, tocava-se de tudo, né? E ainda tinha esporte, ainda tinha a emissora que tinha corrida de cavalo, já tinha a Fórmula 1 aparecendo em alguns lugares, ou seja, um esporte alternativo ao futebol, e assim ia. Eu não tenho, eu sou mais romântico, eu não sou roqueiro, isso aí eu posso dizer para você de cátedra, mas você pega Emerson, Lake and Palmer, eu ouvia na Rádio Excelsior, o Was and Then, da faixa integral, não a editada, eu ouvia quando eu estava com dor de cabeça. Eu tive muito isso por falta de óculos. Depois eu conseguia ajustar. Eu ouvia essas músicas na discoteca da rádio enquanto eu fazia a programação. Era mais agradável trabalhar com uma música mais etérea, assim, mais para viagem. Isso aí me ajudava muito. Agora, eu não sou um roqueiro nato, eu não sou um roqueiro fanático, e para fazer rádio, eu faço rádio que me encomendarem, ou que eu achar que deva, o que está faltando no segmento e tal. Vaguinho, última pergunta, porque nós estamos quase chegando no final, passou tão rápido. O que é que você não fez no rádio que você gostaria de ter feito? Uma emissora que você não trabalhou, um segmento de rádio que você gostaria de ter feito, uma função. Eu já te adianto, eu sou um locutor frustrado, lá quando eu tinha 16 anos, e depois descobri no meio do caminho, quando eu abracei as trilhas e tal, eu descobri que eu tenho lá dentro um embrião de um sonoplasta que também não vingou. E você? Ó, Luiz, eu acho que eu estou bem realizado, graças a Deus. Trabalhei nas principais rádios assim, de São Paulo, do interior também. Sou muito, 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 muito grato. E o que eu poderia dizer mais para você? Sou seu fã. Obrigado, poxa. O jeito que você entrevista é uma coisa assim, muito tranquila, sabe? Sou seu fã, Luiz. Você mora no meu coração. Obrigado, querido. Também gosto muito do seu trabalho. Já elogiei em algumas palestras que eu fiz quando eu fazia as palestras lá em São Carlos, no Senac e tal. Eu gostava de dizer, não é sigam o caminho mas eu dizia, vejam como é possível você ser locutor e, de repente, você se transformar num coordenador, num diretor artístico, como a gente chama e tal. E cuidado ao, de repente, pegar uma pessoa que não tem essa condição. É a mesma coisa em televisão. Você tem um câmera sensacional, o cara consegue as melhores imagens e fala, pô, esse cara precisa ganhar melhor. Em vez de você aumentar o salário dele, você passa ele para diretor de TV. Você perde o bom câmera, ganha um diretor de TV, sabe-se lá de que gênero, e não resolveu nada. Então, no segmento em que o cara é bom, você pague bem. E se você percebe que ele já extrapolou, ele já fez tudo que ele podia fazer naquele segmento e ainda pode fazer outro, dê a chance a ele, pelo menos para ele provar que é assim. Então, eu gosto
nas conversas que eu tenho com os interessados em rádio, aqueles que querem trabalhar, eu sempre falo, e já citei você mais de uma vez como Obrigado, Luiz. um exemplo. Não, mas a sua carreira é isso, a sua carreira própria. Você está com quantos anos de idade e quantos de profissão? 54 de idade. Profissão? Ah, bom. Eu estou com 52 de carteira assinada. Fora o tempo, de vez em quando eu mostro isso aqui só para tirar um sarro. Ó, clube. Clube RB, da Rádio Bandeirantes. Ah, Olha a data, o chroma key não deixa. é o chroma key. Tá vendo? 64? 54. 1964. Aí precisa fazer as contas, né? Eu nasci em 1947 e já era metido com 12, 14 anos, já era metido nessas coisas para ver o que ia dar. Mas só que eu queria ser locutor depois. Preciso fazer uma conta aqui, peraí, deixa eu ver. Ah, meu DRT foi com 18 anos. Tá vendo? Isso aí é precoce mesmo. É. E você já pegou uma chance legal porque já havia o DRT. Eu, quando comecei a me interessar por essas coisas, não tinha nenhum D. Vaguinho, foi bom demais conversar com você, mas como tudo aqui, que é muito bom no rádio, a gente às vezes tem que deixar de lado o horário. Mais para frente a gente volta a conversar. Obrigado pelo seu tempo, por contar essas histórias interessantes e por incentivar os amigos que querem fazer rádio a ter um exemplo como o Wagner Rocha, o Vaguinho. Agradeço pela oportunidade de falar contigo. Você é um cara que eu admiro bastante. E sempre que a gente conversa, eu sempre aprendo um pouco com você. Eu sou metido a professor, porque eu tenho um pouco de 30 anos também na bagagem aí de ficar falando. Então, eu fico contando essas histórias e acabo saindo um pouquinho da conversa informal para virar um professor. Mas diga lá. Oportunidade. E vamos ver se a gente marca uma próxima depois, hein? Independente disso, quando as coisas melhorarem e já houver a possibilidade de aglomeração, porque a gente hoje reprime tudo isso e acha que não está certo, mas tem uma aglomeração muito gostosa que eu fiz em 2015, foi a primeira edição do Celebrar a Vida. Agora, mais do que nunca, unindo as emissoras de rádio, unindo os amigos das rádios que não são, elas são concorrentes porque no dial elas estão uma do lado do outro e você escolhe a rádio que você quer ouvir de manhã, à tarde, à noite, ou no segmento, ou no horário que você deseja. Agora, nós somos todos amigos, nós somos todos colegas, né? E isso equivale. Ninguém é contra absolutamente ninguém, ninguém tem nada contra a emissora Y ou X, mesmo que seja concorrente dela e mesmo que fale que aquela que você trabalha é a melhor, esse é o marketing que a gente tem que usar. Então, nós vamos fazer o Celebrar a Vida, edição número 2. Você está convidado, o pessoal, o Jair, todo o pessoal lá da Metrô e de outras emissoras também. Nós vamos aglomerar, vamos trazer artistas. Eu tenho, por enquanto, a banda Sunday contratada e um cantor surpresa que todo mundo conhece, mas não sabe que ele é tão bom no palco cantando quanto é fazendo outras coisas. Já está contratado, já está acertado, a gente só precisa esperar passar tudo isso, só precisa esperar que baixe a poeira, né? Que a vacina tenha se alastrado por todas as faixas etárias, aí nós vamos sim abraçar, cumprimentar, regozijar-se de tudo que a gente fez e agradecer por estar vivo. É isso aí. Tá bom. Luiz, obrigado, viu? Foi um grande prazer tê-lo aqui com a gente na série Vozes do Brasil, independente de o Vaguinho ser muito mais do que uma voz conhecida e querida. Até a próxima, até mais. Bom, obrigado. Beijão. Até mais. Outro. Tchau, tchau. Tchau. Esse foi o Wagner Rocha, o Vaguinho, querido amigo, grande sucesso na Metrô e em outras emissoras por onde passou, contando um pouco da sua história. Eu também meti um pouco a minha colher, mas eu vou embora. Até mais. Semana que vem tem novidade.